5 anos depois. Casa dos Kurosaki. 2 semanas antes da história principal, o cheiro de café recém-passado já se espalhava pela casa. Karen, Yozu e Shin desciam as escadas para o café da manhã quando ouviram um som rítmico vindo da sala. O barulho metálico ecoava junto com uma contagem em voz firme. Raizo, El. 1701, 1702, 1703. Ao entrarem na sala, se depararam com a cena. Eu estava debaixo da barra fixa, o corpo erguendo e descendo com movimentos constantes, gotas de suor escorrendo pelo rosto. Karen apoiou o braço no corrimão, olhando com aquele jeito sério e direto de sempre. Karen. De novo, Raizo. Se continuar nesse ritmo, vai acabar lesionando os músculos por excesso de treino. Desci da barra, respirando fundo. Peguei a toalha pendurada na cadeira e enrolei no pescoço, limpando o suor. El. Tá tudo bem, eu precisava disso. Ishin cruzou os braços, com aquele olhar meio paternal e meio palhaço, mas dessa vez um pouco mais sério. Ishin. Ela tem razão. Ontem foram 2.000 flexões. Anteontem, 20 quilômetros na esteira. Vai acabar desmaiando desse jeito. Yozu, sempre doce, desviou o olhar preocupado, indo até a cozinha. Yozu. Eu vou preparar o café da manhã. Enquanto as 2 irmãs se sentavam à mesa, fui até o armário debaixo da escada e puxei meu uniforme escolar. No meio desse gesto, percebi Ishin se aproximar em silêncio, até parar ao meu lado. Ishin. As crises existenciais de novo. Soltei um suspiro cansado, fechando o armário devagar. El. Infelizmente. Tô tentando contornar com treino e videogames, mas tá complicado. Ishin colocou a mão no meu ombro, com aquele sorriso meio despreocupado, mas os olhos revelando que entendia mais do que parecia. Ishin. Acho que já passou da hora de você procurar uma namorada. Precisa socializar mais, garoto. Revirei os olhos, largando um suspiro irônico. El. Tô tentando, mas a insegurança ainda é um problema. Ele riu baixo, balançando a cabeça. Ishin, com um sorriso animado. Deixa disso. Você tem potencial de sobra. Vai cuidar do seu coração também, não só dos músculos. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para o uniforme nas mãos, sentindo o peso do conselho. Pensamento. Será mesmo tão simples assim? Depois da conversa com o Ishin, subi para o quarto. O banho quente me ajudou a relaxar um pouco os músculos depois do treino exagerado. Vesti o uniforme da escola e, respirando fundo, desci as escadas em direção à cozinha, onde o cheiro do café da manhã já tomava conta do ambiente. Enquanto eu me sentava à mesa ao lado de Karen e Yozu, a tranquilidade foi quebrada pelo grito estrondoso de Ishin vindo do andar de cima. Ishin, gritando. Ichigo! Logo em seguida, ouvimos um estrondo, como se algo, ou alguém, tivesse batido com força contra a parede. Yozu suspirou baixinho, já acostumada. Yozu, sussurrando, preocupada. Lá vamos nós outra vez. Karen apoiou o rosto na mão, balançando a cabeça em tédio. Karen. Aposto que papai tentou pular nele de novo. Depois de alguns minutos de silêncio e passos pesados descendo as escadas, Ichigo finalmente apareceu na cozinha. O cabelo laranja estava ainda mais bagunçado que o normal e a expressão irritada deixava claro que o bom dia dele não viria em tom animado. Ichigo, bufando, coçando a cabeça. Bom dia, eu, segurando o riso. Tá com uma marca nova no rosto ou é impressão minha? Ichigo, olhando de lado, irritado. Cala a boca. Ishin surgiu logo depois, com um lenço no nariz sangrando, mas ainda sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ishin, com os braços abertos. Isso é que é espírito de família. Karen. Mais um dia normal. Depois de terminarmos o café da manhã, pegamos nossas mochilas e saímos juntos em direção à escola. O clima da manhã estava fresco, e o silêncio entre nós durou alguns minutos até que resolvi quebrá-lo. Ichigo, você conhece alguma mina solteira na escola? Ele me lançou um olhar confuso, franzindo a testa. Ficou alguns segundos processando a pergunta antes de responder. Ichigo. tirando a Orimi e a Tatsuki, mas, sinceramente, não acho que elas estejam procurando relacionamento.
Fora isso, não me vem ninguém à mente. Qualquer coisa, pergunta pra elas. Devem conhecer alguém. Baixei os olhos, suspirando em pensamento. Pensamento. Caralho, ele ainda não percebeu que a Orihime gosta dele. Em voz baixa. Valeu pelo conselho. Ichigo, arqueando a sobrancelha. Mas, por que essa pergunta do nada? Olhei para a palma da minha mão aberta, fechando-a devagar como se buscasse coragem. E os Uishin estão preocupados com minhas crises, e com esse meu hiperfoco em treino físico. Eles acham que eu preciso me distrair mais, viver um pouco. O velho até comentou que eu deveria arranjar uma namorada. Acho que, talvez seja hora de tentar. Por um instante, fiquei em silêncio, mas senti a mão firme de Ichigo pousar no meu ombro. Olhei para ele e percebi a seriedade rara em seu rosto. Ichigo, eu sinto que um pouco disso é culpa minha. Devia ter te dado mais atenção, ou pelo menos tentado te ajudar a socializar mais na escola. Fiquei surpreso com a sinceridade dele, mas ao mesmo tempo, um pequeno sorriso escapou. Você já tem coisa demais nas costas, Ichigo. Não precisa carregar isso também. Ichigo, olhando pra frente, sério. Talvez, mas amigos servem pra isso. O silêncio voltou a nos acompanhar, mas dessa vez parecia menos pesado. Continuamos andando, lado a lado, com o som dos passos no asfalto preenchendo o espaço até a escola. Já dentro da escola, seguimos pelo corredor até a sala. Orihime se distraía com uma conversa qualquer sobre sonhos malucos que tivera na noite passada, enquanto Tatsuki caminhava mais próxima, me lançando um olhar curioso. Tatsuki. Aliás, Raizo, por que você não tem aparecido nas aulas de karatê? Sumiu do nada. Cocei a nuca, meio sem jeito. O instrutor pediu pra eu tirar uns dias, disse que tava difícil por falta de parceiro de treino. Mas, sinceramente, até agora não entendi por que ninguém queria treinar comigo. Por um instante, silêncio. Tatsuki deixou o olhar escorrer de cima a baixo, avaliando o meu físico calistênico definido, a altura absurda de quase 1,95 m. Depois, trocou um olhar rápido com o Ichigo, que apenas levantou uma sobrancelha como se dissesse precisa mesmo perguntar. Tatsuki soltou uma risada curta, erguendo as mãos num gesto irônico. Tatsuki. Realmente, eu não faço ideia. Orihime piscou confusa, sem entender a piada. Orihime. HM? Do que vocês estão rindo? Ichigo, com um meio sorriso, balançando a cabeça. Nada demais. Só coisa de gente que exagerar no treino. Fiquei olhando para os dois, ainda tentando processar, até perceber a indireta. Pensamento, irritado. Então quer dizer que eu assusto os outros. Ótimo. Tatsuki, rindo, dando um tapinha no meu braço. Relaxa, grandão. Se quiser, eu treino com você qualquer dia desses. Só não vem pegar leve, hein? A forma casual como ela falou arrancou uma risada até do Ichigo. Entramos na sala juntos. O ambiente estava como sempre. Barulho de alunos conversando, alguns rindo alto, outros ainda sonolentos. O quadro já estava cheio de anotações da primeira aula, e o professor, com cara de quem tinha desistido da vida, organizava papéis em cima da mesa. Me sentei atrás do Ichigo, enquanto Orihime e Tatsuki ocuparam os lugares próximos delas. Assim que a chamada começou, o barulho foi diminuindo, mas não demorou para o primeiro a se desligar do mundo ser, claro, o Kurosaki. Cutucando a cadeira dele. Já vai capotar, Ichigo. Nem começou direito. Ichigo, com a cabeça apoiada no braço, resmungando. Dormi tarde, de canto de olho, vi Tatsuki bufando e rindo baixo. Tatsuki. Esse aí é um caso perdido. Aposto que se você somar o tempo de sono dele nas aulas dá mais que o da cama. Orihime, ao lado dela, rabiscava distraída no caderno. Quando percebi, ela tinha desenhado um pãozinho com asinhas. Orihime, sussurrando animada. E se existissem pães que voassem pra gente não precisar levantar da mesa? Tatsuki cobriu o rosto com a mão, já acostumada. Tatsuki. Eu desisto de tentar entender essa cabeça. A aula seguiu nesse ritmo.
O professor tentando dar conteúdo, Ichigo quase roncando, Orihime perdida em ideias malucas e Tatsuki se equilibrando entre estudar e zoar todo mundo. Eu tentava acompanhar, mas de vez em quando me pegava olhando para a palma da mão fechada, lembrando da conversa mais cedo. Pensamento. Será que arrumar uma namorada vai mesmo mudar alguma coisa, ou só vou acabar complicando mais minha vida? O sinal tocou anunciando o intervalo, e a sala imediatamente explodiu em barulho, cadeiras arrastando e grupos se formando. Ichigo ergueu a cabeça, como se tivesse acordado de um transe. Ichigo, bocejando. Finalmente, com o sinal do intervalo, a sala virou um caos. Gente empurrando cadeiras, outros já correndo pro corredor. Eu aproveitei o momento, antes que a confusão tomasse conta de vez, e virei para Tatsuki. Ei, Tatsuki, você conhece alguma mina bonita e solteira pela escola? Ela arqueou uma sobrancelha, me olhando surpresa pela pergunta direta. Tatsuki. Boa pergunta. Mas, pra ser sincera, não me vem ninguém à cabeça agora. Ela apoiou o queixo na mão, pensativa por alguns segundos, depois riu de leve. Tatsuki. Mas relaxa. Vou dar uma pesquisada, ficar de olho. Se descobrir alguma, eu te aviso. Orihime piscou curiosa, inclinando a cabeça. Orihime. Sobre o que vocês estão falando? Tatsuki, rápida, disfarçando. Nada demais, Orihime. Conversa de adulto. Orihime fez uma expressão de dúvida, mas logo se distraiu ao guardar o caderno cheio de desenhos aleatórios. Ichigo apenas suspirou, levantando da carteira sem demonstrar interesse. Ichigo. Bora logo, antes que o corredor entupa. Joguei a mochila no ombro e segui junto com eles. Saímos da sala, entrando no fluxo de estudantes que lotavam os corredores, o som de conversas misturado ao barulho das janelas abertas, deixando entrar a luz do sol da manhã. Pensamento. Então é isso, Tatsuki realmente vai me ajudar. Talvez esse seja um bom começo. Enquanto o corredor se enchia de alunos, notei uma silhueta conhecida na multidão. Meus olhos se estreitaram, reconhecendo o jeito delicado de andar. Pensamento. Não pode ser, Aururu. Me aproximei de Ichigo e falei baixo. Ichigo, tenho que resolver uma coisa. Depois vou direto pra casa, beleza? Ichigo, olhando de lado, curioso. Tá. Só não se mete em confusão. Me afastei rápido, seguindo a figura discreta até um canto mais vazio, longe do burburinho dos estudantes. Ali, a jovem de olhar tímido me esperava em silêncio. Ururu. O que você tá fazendo aqui? Urahara não tinha dito que já tinha terminado os treinos do mês. Ela apertou as mãos uma contra a outra, falando baixo como sempre. Ururu. O senhor Urahara pediu para eu te levar até a loja, assenti em silêncio, já imaginando que não seria algo simples. Segui Ururu até a frente da loja. Ao entrar, encontrei Urahara sentado de pernas cruzadas, jogando shoji contra Tessai, que ajustava os óculos em concentração. Assim que me viu, o dono da loja abriu um sorriso preguiçoso, abaixando um pouco o chapéu. Urahara. Raizo, quanto tempo! Eu estava mesmo querendo falar com você. Cruzei os braços, direto ao ponto. O que foi agora? Esqueceu de me ensinar alguma coisa nos treinos? Ele riu, abanando o leque diante do rosto. Urahara. Nada disso. Seu estilo de combate baseado em talismãs já é bem versátil, muito criativo, aliás. Ele piscou, e eu só pensei em todos os animes de exorcistas que devorei na vida. Mas chegou a hora de dar o próximo passo. Curioso. Próximo passo. Que passo é esse? Urahara se levantou devagar, o sorriso nunca desaparecendo. Com um gesto do leque, fez sinal para que eu o seguisse pelos corredores da loja. Urahara, enigmático. Apenas siga-me, e você vai descobrir. Olhei para Ururu, que desviou os olhos como se não quisesse se meter, e depois para Tessai, que continuou jogando shoji como se nada estivesse acontecendo. Um frio na barriga me atingiu, parte nervosismo, parte ansiedade. Descemos pelas escadas escondidas da loja até a vasta sala subterrânea de treinamento. O chão de areia e o teto amplo davam a sensação de estarmos em outro mundo, isolados de tudo.
O som dos passos de Urara ecoava à frente, ritmados, até que ele parou no centro do espaço e se virou para mim. Ele fechou o leque, apoiando um ombro, e me encarou com aquele olhar semicerrado, sempre escondendo mais do que dizia. Urara. Raizo, nesses 5 anos, nós te empurramos ao limite. Você aprendeu o erro, Zero, Sonido, e até as artes de Kidiat. Não satisfeito, ainda mergulhou no Akuda e no Zanjutsu. Ele riu baixinho, ajeitando o chapéu. Urara. Surpreendentemente, mesmo sem um Zanpakuchi, dominou o básico com uma facilidade que assustou até a mim. Arquei a sobrancelha, lembrando dos treinos exaustivos e das vezes em que quase desmaiei no chão da arena. Então por que parece que isso não é o suficiente? O sorriso dele diminuiu, dando lugar a uma seriedade rara. Urara. Por que não é? Eu foquei em sua técnica, disciplina e adaptação, mas, até agora, evitei mexer diretamente no que você carrega dentro de si, seus poderes Orochi. O silêncio ficou pesado. Meu coração acelerou, só o jeito que ele falava já dava a sensação de que vinha algo perigoso. Eu, hesitante. E o que você quer dizer com isso? Ele fechou os olhos por um momento, como se organizasse as palavras. Quando voltou a falar, o tom foi firme, sem rodeios. Urara. Está na hora de transformar você, de um Abdijushas em um vasto lorde. O impacto da frase reverberou como um trovão. Meus punhos se cerraram instintivamente, o peso daquilo caindo sobre mim. Pensamento. Ele tá falando sério. Um vasto lorde. Urara abriu novamente o leque, cobrindo parte do sorriso misterioso. Urara. É um risco absurdo. Mas também é o único caminho para você realmente despertar o potencial que esconde. A sala parecia mais fria de repente. Eu respirava fundo, dividido entre medo e excitação. A sala subterrânea estava silenciosa, apenas o som distante do ar circulando. Meus olhos estavam fixos no Urara, esperando a explicação. E como isso vai funcionar? Ele balançou o leque devagar, como se pensasse em cada palavra. Urara. Por sorte, você já tem um estoque considerável de almas. Isso é o que mantém sua forma estável como a de Jushas. Mas, se for necessário, eu mesmo vou te levar até o Eco-Mundo. Lá, poderia se alimentar de alguns menos grandes para reforçar sua estrutura espiritual. Franzi o senho. Aquela ideia não me agradava nem um pouco. Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Urara. Mas isso não é o foco principal. O verdadeiro problema é outro. Ele fechou o leque e apontou diretamente para mim. Urara. Você está preso. Sua Reiatsu não está nem perto do que deveria ser. Arregalei os olhos, confuso. Como assim preso? Ele deu um suspiro teatral, mas o olhar agora era afiado. Urara. Você tem muito mais Reiatsu do que imagina. Mas existe um bloqueio, algo mental, que está restringindo sua liberação. É como se estivesse tentando correr com correntes nos tornozelos. A ficha caiu imediatamente. Meu coração disparou. Então isso significa que ele fechou o chapéu contra o ombro, sorrindo com aquele jeito provocador. Urara. Isso mesmo. Nas próximas 2 semanas, você vai passar por um treinamento intenso, desgastante e doloroso. Tudo para forçar a quebra desse bloqueio e destravar sua Reiatsu. O peso das palavras ficou no ar. Tessai, que até então permanecia em silêncio perto da parede, apenas ajustou os óculos e fez um breve aceno, como se confirmasse que aquilo não era exagero. Engoli em seco. 2 semanas de tortura espiritual para libertar um poder que, aparentemente, sempre esteve preso dentro de mim. Pensando, se eu realmente tenho tanto poder bloqueado, será que vou conseguir controlá-lo depois? Urara abriu novamente o leque e sorriu com aquela calma irritante.